Pas
Bon dia, que le Seigneur vous bénisse. Bom dia, que o Senhor vos abençoe. Nous sommes contents de nous voir, de vous recevoir aussi. Estamos felizes de vos ver e de vos acolher. Nous sommes dans la présence du Seigneur, nous devons être certains de Dieu. Estamos na presença do Senhor e devemos ser certos por Deus. Et c'est ici que Dieu rend toutes choses possibles. E é aqui que Deus torna tudo possível. Et comme la chanson venait de dire, E como a canção acabava de dizer, Fongola Mokanda, abra o livro. Dieu doit ouvrir la Bible, la parole, Deus há de abrir a palavra, a Bíblia, afin que ceux qui sont possédés, para que aqueles que são possuídos, ceux qui sont enfermés, aqueles que estão presos, ceux qui sont malades, aqueles que estão doentes, puissent être guéris. que sejam curados, Ceux qui ne voient pas puissent voir, que os cegos possam ver, et ceux qui n'entendent pas puissent entendre. que os surdos possam ouvir. Ça, c'était la prophétie de Luc chapitre 4, Isto foi a profecia de Lucas 4, que quand le Seigneur Jésus est entré dans les temples, quando o Senhor Jesus entrou no templo on lui a donné les livres des prophètes, e deram-lhe o livro do profeta, et c'était le livre des prophètes d'Ésaïe. e era o livro do profeta Isaías. La Bible dit qu'il a ouvert là où il est écrit. A Bíblia diz que ele o abriu onde estava escrito: L'Esprit du Seigneur est sur moi, Espírito do Senhor está sobre mim, car il m'a oint porque ele me ungiu pour annoncer la bonne nouvelle. para anunciar boas novas. C'est-à-dire, il y avait aussi la mauvaise nouvelle, Significa dizer que também havia má novidades qui a été annoncée avant Jésus. que anunciaram-se antes de Jesus. Alors, s'il y avait la bonne nouvelle, Então, se havia a boa nova, Jésus ne pouvait pas être loin pour apporter encore la bonne nouvelle. Jesus não podia ser ungido para trazer mais a boa nova. Alors, la délivrance est liée avec la bonne nouvelle. Então, a libertação está ligada com a boa nova. Et Jésus lui-même l'a répété. E Jesus, ele próprio ratificou, Il a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. dizendo que conhecerão a verdade e ela vos libertará. Donc ce matin, l'affranchissement, la guérison, la réponse ne vient pas par les spectacles, par des cris, par l'agitation. Cela vient quand nous communiquons la parole qui est Dieu. Ça touche tous les hommes, même là où il y a les cancers, il y a un problème où un médecin ne peut pas. Cette parole, il fait son travail car il est prononcé, annoncé pour qu'il agisse dans nos vies. E para haver essa libertação, a cura, não precisamos de espetáculos e gritarias para que Deus possa obrar. Somente podemos transmitir a palavra e a palavra vai localizar onde está a doença ou o cancro. Ele vai lá, vai operar, vai tirar aquela doença e a pessoa será curada somente com a palavra.
La Bible n'a pas dit Dieu envoyait les hommes, mais la Bible dit Dieu envoya sa parole et sa parole a guéri son peuple. A Bíblia não diz que Deus mandou os homens, mas ele diz que Deus mandou a sua palavra e a palavra curou o seu povo. Et ne voyez pas les hommes qui sont devant vous, voyez la parole qu'on vous a apportée. E não vê os homens que estão à frente de vocês, mas vê a palavra que está a ser pregada. Nous lisons, vous restez assis, nous versons le livre de 1 Thessalonique. Podem permanecer sentados e vamos ler Thessaloniciens chapitre 4. no livro de Tessalonicenses, primeiro capítulo 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4. Le verset, lisez 15 jusqu'à 17, mais moi j'ai dit 16 jusqu'à 17. Verso 15 a 16. C'était sur la résurrection des morts et l'avènement du Seigneur. É acerca da ressurreição dos mortos e da vinda do Senhor. Il est écrit le verset 16. Está escrito no verso 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. A Bíblia diz que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 10. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Chapitre 1er, le verset 10. Apocalipse 1, verso 10. Vision des gens dans l'île de Patmos, Visão de João na ilha de Patmos. ordre d'écrire ce qu'il a vu Ordena-lhe que escreva o que viu et d'envoyer les livres aux 7 églises d'Asie. e o participe às 7 igrejas da Ásia. Le verset 10. Verso 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Prions. Oremos. Sois favorable à nos vies ce matin. Seja favorável para a nossa vida nesta manhã. Toi, le lion, l'héros de tous les animaux. Tu, o leão, o rei de todos os animais. Je sais que le serpent aussi est un animal. Eu sei que a serpente também é um animal. Le plus risé du champ. E mais a astuta do campo. Et il y avait des crocodiles. Havia crocodilos. Il y a toutes sortes des animaux. E há todo tipo de animais. Des prédateurs. E predadores.
de tourner tout autour de notre vie. que estão à volta da nossa vida Pour combattre para combater nos familles, nossa família, nos foyers, nosso lar, nos liens, nossos laços, notre unité. a nossa união. Ils amènent des maladies, Eles trazem doenças, des complications, complicações, des confusions. confusões. Ils essayent de fermer des portes Eles tentam fechar pour que nous ne portas pouvons pas la sortir. para que não saiamos. Ils compliquent nos vies. Complica a nossa Ils vida. menacent les finances. Eles ameaçam as Ils finanças, menacent l'attendement. ameaçam o Ils entendimento, menacent la vie de la pratique de la parole. ameaça a vida da prática da Ils palavra menacent la compréhension. e ameaça a compreensão, Ils menacent la sécurité. ameaça a segurança, Ils menacent l'amour. ameaça o amor. Ce matin, Nesta manhã, nous savons que tu es le maître de tous les esprits. sabemos que tu és mestre de todos os Amor. espíritos. Une molécule soit créée Antes que uma molécula seja criada, avant l'existence de chaque insecte. e antes de cada existência do inseto, Tu es Dieu, tu étais là. você era Deus e já estava lá. Tu existais par toi-même, Você existiu por si mesmo, mais les autres ont existé par toi. mas os outros existiram por ti. Nous sommes venus vers toi. Viemos perante a Nous ti. ne regardons pas ce qui nous environne. Não olhamos o que nos rodeia, Nous regardons l'éternel. mas olhamos o Dans eterno, son plan, no seu plano, dans ses projets. no seu Car projeto. la Bible nous rassure, Porque a Bíblia nos assegurou. personne ne peut obscurcir les desseins de l'éternel. Ninguém pode obscurecer o plano do Et si eterno. la Bible dit personne, donc il n'y a personne. Então, se a Bíblia diz que ninguém, então não há ninguém. Même s'il y a les démons, la Bible dit personne. Mesmo que há demônios, mas a Bíblia diz que ninguém. Dieu n'a pas oublié que le diable existe. Deus não esqueceu que o diabo Mais existe. Dieu n'a pas vu le diable, Dieu a dit personne. Mas Deus não viu o diabo, mas ele diz que ninguém pode obscurecer. Dieu n'a pas dit que l'occultisme ou les sorciers pourraient compliquer les desseins. Deus não diz que o bruxo ou ocultistas poderão complicar o seu plano. Mais il dit personne ne peut obscurer les desseins de l'éternel. Mas ele diz que ninguém pode obscurecer o plano do eterno. Et Dieu dit qu'ils formeront des projets E tu disseste que farão projetos et ça seront e anéantis. serão aniquilados. Ça, c'est trois paroles, l'éternel. Isso é a tua palavra, Ça, Senhor. ce n'est pas un homme qui a parlé. Não é o homem quem falou. Et c'était toi-même Dieu. Era tu mesmo. Or, une qualité qui est en toi, Portanto, uma c'est que qualidade que Dieu tem. ne ment pas. Quer dizer que Deus não mente. Dieu ne tombe pas. Deus não cai. Et Dieu ne joue pas. E Deus não Ce reprova. qu'il dit, c'est ce qui se fait. O que ele fala é o que Car il acontece. a dit, O que ele diz. et la chose E a arrive. coisa aconteceu. Il dit aujourd'hui, E ele fala. et la chose va E arriver. a coisa vai acontecer. Aucune chose ne s'est contestée. E nenhuma coisa pode Lorsque contestar. tu te mets là à la création, Quando você se coloca lá na tu as dit criação, que la lumière soit et la lumière fut. dizes que haja luz e houve luz. La nature, A natureza, qui était une conception de l'éternel, que era uma concepção do eterno, a respecté les paroles sortant de l'éternel. respeitou as palavras saindo do Lorsque la eterno. parole est sortie, E quando a palavra il saiu, a appelé à l'existence ce qui ne peut pas. chamou pela existência o que não Et existia. cette même parole se tient ici ce matin. E a mesma palavra está aqui nesta manhã. Même ici dans le néant, Mesmo no vazio, la parole est là pour créer. a palavra está aqui para Et criar. quand il n'y avait rien, Porque quando não Dieu tinha a nada, dit, Deus disse, et cela avait lieu. e aquilo Et aconteceu. la création ne peut pas terminer en Genèse. E a criação não terminou em Gênesis. Aussi longtemps qu'il y aurait la parole, Enquanto mais haverá a
je te donne la clé. Ce que tu vas fermer, les cieux seront fermés. Et que la parole de ce matin ne vient pas pour distribuer la connaissance. Mais ça vient aussi pour fermer les portes. Pour fermer la maladie. Pour fermer la malédiction. Pour fermer la possession et l'envoûtement. Si la parole ne délivre pas, si la parole n'affranchit pas, alors c'est le diable qui le fera. Mais une chose, le diable ne peut pas affranchir, car lui-même n'est pas affranchi. Alors celui qui affranchit, c'est la parole elle-même. C'est la vérité que nous écoutons ce matin. Nous sommes remplis de joie. Et une fois que nous entrons en connexion, nous pouvons récupérer. Nous pouvons entrer en contact avec ce qu'on a fait. Si un homme active sa connexion Wi-Fi, E se alguém ativa a sua conexão Wi-Fi, même si c'était le méga dans son téléphone, mesmo que era dados no seu telefone, il peut naviguer dans le monde entier. ele pode navegar no mundo inteiro, Voir, ver, écouter, escutar, regarder, olhar, entrer en contact entrar em contato avec les choses qu'il ne pouvait pas voir. com as coisas que ele não podia ver. Mais toi, tu es plus que l'Internet. Mas tu és maior que tudo que internet. Toi, tu es plus que le méga. Você é maior que dados. Toi, tu nous connectes avec ta parole. Você nos conecta com a À travers le message de la réconciliation. através do nascimento da reconciliação. Et tu nous mets en contact de nouveau avec toi. E você nos contacta de novo com Deus. Avec ce que tu es, Afim que o que tu és, nous le soyons e aussi. que nós também o sejamos. Bénis ce matin tous tes enfants, Abençoe todos os teus filhos nesta manhã. ceux qui t'écoutent, Aqueles que estão te ouvindo, de près comme de loin, de perto como de longe. ceux qui t'écouteront. Aqueles que vão te ouvir, Engage-toi dans leurs problèmes. engaja-te nos seus problemas. Fais de leurs problèmes ton problème. E faça dos seus problemas os teus. Et appelez les sourires dans leur vie. E chama sorriso na sua Enlevez vida. le stress et le désespoir. E tira estresse e desesperança. Le découragement E qui desencorajamento. gangrène leur cœur. E que está a roer os seus Mais corações. installe la foi et la paix. Mas instala a fé e a Car paz. tu as dit les justes vivront par la foi. Porque disseste que o justo viverá pela fé. Sans la foi, Sem a il fé, est impossible d'être agréable en Dieu. é impossível de agradar a Deus. Fixe-toi ce matin E vem te colocar nesta manhã, par ta parole spirituelle véritable. pela tua palavra espiritual verdadeira. Nous te demandons Nós te pedimos et nous te disons que cela soit e te ainsi. digamos assim seja. Merci beaucoup. Muito obrigado. Nous allons parler un peu, si Dieu pouvait nous accorder le temps de pouvoir prier après. E vamos falar pouco. E que se Deus nos conceder pouco de tempo, vamos orar depois. J'ai terminé cette semaine à quelque chose. Eu acabava esta semana com alguma coisa Je pense qu'il faut se retirer pour la prière e eu penso que devo me retirar para a oração. et l'Église va beaucoup prier. E a igreja vai orar bastante. Il y a des signaux que nous recevons. E há sinais que temos recebidos. Vous attendez ici quelqu'un malade, E quando houve aqui alguém está doente l'autre est malade, e o outro está doente, travaille un problème, ali tem um problema, celui-là vient de perdre. aquele acabou de perder. Dans une seule maison, vous constatez qu'il y a un problème. E se isto acontecer na mesma casa, tens de saber que existe um problema. Et lorsque les sentinelles voient, E quando a sentinela vê, il doit prendre les précautions pour sécuriser ceux qui sont dans la maison. ele deve tomar precauções para poder assegurar o que está dentro da casa. Et le vendredi, j'avais dit, E na sexta-feira eu vos disse,
nous revenons à lui, e nós vamos voltar a Ele afin qu'il puisse connaître les galons qu'il nous a donnés. para Ele poder manifestar as patentes que Ele nos deu. Nous sommes dans l'armée, E estamos no exército et dans l'armée, chaque galon qu'on te donne, ça doit être reconnu. e no exército cada patente que te atribui deve ser reconhecido. Merci. Muito obrigado. Alors, nous parlons sur l'enlèvement. Estamos a falar sobre o arrebatamento Notre sujet a été commencé, introduit le dimanche passé. e nós fizemos a introdução no domingo anterior Et nous disons, est-ce que l'enlèvement a vraiment eu lieu? e nós estamos a dizer realmente o arrebatamento já aconteceu. Alors, moi, j'aimerais expliquer à l'Église. E eu gostaria de explicar para a igreja Ce qui tue les hommes aujourd'hui, ce sont les mots. o que mata as pessoas hoje são as palavras. Ce sont des paroles. E são palavras. Et beaucoup parmi nous, E muitos no meio de nós nous avons l'habitude temos tido de hábito prononcer les mots, de pronunciar palavras, d'écouter ouvir sans toutefois vérifier. sem averiguar. Vous ne pouvez pas connaître une chose si vous ne savez pas comment définir cette chose. Você não vai conhecer uma coisa sem antes saber como definir a coisa. Quand les gens écoutent le mot enlèvement, ils sont dans la paix. E quando as pessoas escutam a palavra arrebatamento, eles entram no medo. Beaucoup le disent, E muitos dizem les biens de ce monde vont rester, que bens deste mundo vão l'argent, ficar. les entreprises. O dinheiro, empresas vão ficar. Qu'est-ce que nous allons faire avec? O que é que vamos fazer com aquilo? Bientôt nous allons partir. Brevemente vão ir À embora. n'importe quel moment, si le Seigneur venait. A qualquer momento, se o Senhor voltar. Ça, ce ne sont pas des conceptions que les gens devaient avoir en ces temps que nous vivons. Estes não são concepções que as pessoas deveriam ter neste tempo. Jésus vient plusieurs fois, Jesus vem cada vez. mais il y a trois grandes venues Mas existem três grandes vidas que Dieu vient que Deus vem. en dehors des messagers. E fora dos mensageiros, Dieu était déjà venu Deus já tinha vindo. dans le jardin d'Éden, à commencer avec le Christ. E no jardim do Éden, começando com Cristo. En Égypte, vous avez vu Dieu est descendu à travers Moïse pour libérer le peuple. No Egito, vocês viram Deus desceu para libertar o povo cativos. Dieu a toujours été là. Deus sempre esteve aqui. Lorsqu'il y a des âges, Quando há eras, les âges de l'Église, as eras das igrejas, chaque âge a été lié à une trompette. e cada era foi ligada com uma trombeta. Et chaque trompette avait un son pour le peuple de cet âge. E cada trombeta tinha som para o povo daquela era. Et c'était Dieu en train de marcher. E era Deus que estava a caminhar. Il y en a ceux qui le voyaient, Havia os que estavam et il y livres. en a ceux qui ne le voyaient pas. E havia outros que não estavam Il y en livres. a ceux qui le reconnaissaient, Havia outros que estavam ali il y reconhecendo. en a ceux qui ne le reconnaissaient pas. E havia outros também que não estavam ali reconhecendo. Et le livre d'Ecclésiaste chapitre 1er, E no livro de Eclesiastes capítulo 1, le verset 9, verso 9, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. a Bíblia diz que não há nada de novo sobre a terra. Si le Seigneur était venu Se o Senhor veio au temps de Jean-Baptiste, no tempo de João Batista, le Jésus que les églises prient aujourd'hui était déjà venu. o Jesus que as igrejas estão a rogar hoje já tinha vindo. Mais les gens ne connaissaient même pas Jean-Baptiste, il était l'Élie de cet homme. Mas nem sequer as pessoas sabiam que João Batista era o Elias cujo eles esperavam. Et même Jésus lui-même n'était pas reconnu que c'était lui le Dieu qui était descendu. Mesmo o próprio Jesus não foi conhecido sendo Deus na carne humana que eles esperavam. A commencer par ses propres disciples.
disciples. começando pelos seus próprios discípulos. Jésus, après avoir quitté la montagne de la transfiguration, il pose la question de savoir que dites-vous que je suis. E Jesus, depois de descer do monte de transfiguração, ele perguntou aos seus discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Pourquoi cette question? Por que ele fez essa Il pergunta? n'a pas été reconnu dans sa juste valeur. Quer dizer que ele não foi conhecido pelo seu justo valor. Les gens cherchaient Dieu, mais Dieu était déjà là. As pessoas buscavam Deus, mas Deus estava no meio deles. Même Philippe, Mesmo o filho, le propre disciple de Jésus, o próprio discípulo de Jesus, il pose la question, on vous les met dans la Bible. e ele colocou a pergunta que está na Bíblia: Maître, Mestre, montre-nous le Père, cela nous suffit. mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jésus dit, Jesus disse: Philippe, mon disciple, meu discípulo, depuis que tu es avec moi, desde que você está comigo, tu n'as jamais vu le Père. nunca viste o Pai. Celui qui m'a vu Quem viu-me, a vu le Père. viu o Pai. Car moi et le Père, nous sommes un. Porque eu e o Pai somos um. Qui parlait? Quem estava falando? C'était Dieu. Era Deus. C'était le Jésus que l'Église adore aujourd'hui. Era o Jesus que a igreja está a orar hoje. Est-ce qu'il y avait tremblement de terre? Será que havia lá terremotos? Est-ce que les églises ont été fermées? Será que quando ele veio as igrejas fecharam? Est-ce que Jésus était majoritaire? Será que Jesus era a maioria? Não. Il est passé, Ele passou. mais les gens ne savaient pas que c'est un Dieu qui vient de passer. Mas as pessoas não sabiam que era Deus que estava a passar. Ils avaient des doutes sur lui. Eles tinham dúvidas sobre ele. On l'a mis sur la croix. Colocaram ele na cruz. Parce qu'il se disait qu'il est Dieu, il est fils de Dieu. Porque ele dizia que era Deus, filho de Deus. Aujourd'hui, E hoje, l'Église a igreja veut voir Dieu descendre. quer ver Deus descer. Quel est le Dieu qui peut descendre aujourd'hui pour l'enlèvement? Qual é o Deus que pode descer hoje para que haja o rapto? La Bible dit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. A Bíblia diz no João 4, 24, Deus é Espírito. L'esprit, O on Espírito ne le voit pas. não pode ser visto. Il est surnaturel, Ele é sobrenatural. immatériel. Ele é imaterial. L'esprit prend un corps. O Espírito habita no corpo. L'esprit n'a pas le visage. O Espírito não tem nenhum rosto. Personne n'a la photo de Dieu. Ninguém tem a foto de Deus. S'il venait y passer ici, Se ele vier e passar nesta rua, qui va le voir? quem vai Tu n'as reconhecer? jamais vu. Você nunca lhe viu. Tu n'as jamais eu sa photo. Você nunca tiveste a sua Il foto. n'a pas une famille de la terre. Ele não tem nenhuma família na Il est terra. Dieu, il est esprit, il est la parole. Ele é Deus, é Espírito, ele é a palavra. Mais comment est-ce que vous allez reconnaître qu'ici il y a Dieu? Como é que vai reconhecer que aqui há Deus? Par sa parole. É pela sua Là, vous palavra. voyez la parole. Quando você vê a Et que palavra vous remarquez la vérité, e que você notar que há a c'est verdade, là Dieu. aí há Deus. Venez écouter, Venha ouvir, priez, croyez, crê e agora. vous verrez la main de Dieu dans votre vie. E você verá a mão de Deus na sua vida. Marchez, conduisez-vous selon la parole Caminha na conduta da palavra pour préparer votre éternité. para preparar a vossa eternidade. Ne vous préparez pas pour un environnement, Não se prepara para uma vida, un spectacle. espetáculo. L'environnement du Seigneur, A vida do ce Senhor n'est pas le tremblement de terre, não é terremoto, ce n'est pas le séisme, não é o ce seísmo, n'est pas le tsunami. não é tsunami, L'avenir du Seigneur mas a vida do ne Senhor, vient pas de manière à frapper les regards. mas a vida do Senhor não vem pelas aparências, Ne te complique pas. não se complica. Il ne descendra pas du ciel l'Okuta. Ele não vai descer das nuvens, é La mentira. première fois il était venu, Na primeira vida, quando il veio, n'était pas venu du ciel. ele não veio das nuvens, Il n'était pas venu du ciel. ele não veio do céu, Il ne viendra jamais du ciel. ele nunca virá do céu. Et j'ai expliqué, E eu expliquei quand vous parlez du ciel, que quando você fala do céu, le ciel o céu n'appartient pas à Dieu. não pertence a Deus.
vous disiez, Lola Evangelina Yo Mabele Nyateno. Lola Wana, ce n'est pas ça. Mabele Wana aussi, ce n'est pas ça. Dieu est esprit. Pourquoi? Parce que le ciel ici que nous voyons, c'est le ciel de l'Angola. Si vous êtes en France, vous regardez au-dessus de votre tête. Ça, c'est le ciel de la France. Si vous allez en Chine, vous regardez au-dessus de votre tête. C'est le ciel de la Chine. C'est le ciel physique appartient au monde physique. Pour les pays physiques, les humains n'appartiennent pas à Dieu. E eu vos disse, mesmo quando vocês dizem que o céu é o seu trono e a terra é o seu tapete, mas aquele céu não é lá nas nuvens e aquela terra não é também aqui onde você está a pisar. Porque eu vos expliquei, quando você fala do céu, por exemplo, aqui em Angola, existe o espaço aéreo angolano, onde todos os voos que circulam no espaço angolano têm direito de pagar uma taxa, porque aquilo não pertence a Deus, pertence a Angola. Se você ir na França, verá também o espaço francês, porque aquilo pertence para a França. Se você ir na China, verá que há um espaço chinês, porque aquilo pertence à China. Todos os voos que vão sobrevoar sobre o espaço chinês devem pagar um direito, uma taxa. Não é o espaço de Deus. Eu vos expliquei. Soyez intelligents. Sejamos inteligentes. Si c'était l'espace de Dieu, Bom, se aquilo fosse um espaço de Deus, si l'avion de France atterrissait ici, dans notre aéroport, c'est quoi ils vont payer les taxes? se este céu fosse de Deus, por que o voo da Air France para aterrar aqui tem que pagar taxas no país angolano? Si c'est la terre de Dieu, Se isto é a terra de Deus, pourquoi chaque pays a la portion de sa terre et pourquoi il y a des guerres? Parce que chacun est en train de défendre sa territoire, puisque c'est un territoire humain, ce n'est pas le territoire spirituel. e se esta terra, se é a terra de Deus, por que existem países limítrofes que dizemos que existe um território que é bem desenhado, limitado no seu espaço? Por que vai existir um espaço para Angola, para Congo, para Ruanda? Por que são limitados? Porque não é de Deus. Isso pertence aos humanos. Est-ce que nous saisissons? Estamos entendendo? Alors, nous devons développer l'intelligence. Então nós devemos fomentar a inteligência. L'intelligence, on le développe. A inteligência tem que ser fomentada. Il faut élargir, Tem que il alastrar. faut grandir cela. Tem que engrandecer aquilo. Le Seigneur, lorsqu'il était venu sur la terre, O Senhor, quando veio para a terra, on lui a posé la question. colocaram-lhe uma pergunta. Dites-nous, Diga-nos nous faisons mal lorsque nous payons l'impôt de César? que nós, será que estamos errados quando pagamos o imposto a César? Il a dit, Ele respondeu. montrez-moi l'effigie. Ele diz, mostra-me a moeda. Donc, les monnaies là que vous avez, Dizer, a moeda que eles tinham. je vais voir le visage qui est là. Ele disse, eu quero ver o rosto Il de César. regarde, il voit César. Ele olhou, visto que é a face de César. Il dit, donnez à César ce qui est à César. Ele diz, dai ao César o que é de César. Et à Dieu ce qui est. E a Deus o que é de Deus. Jésus n'a pas payé l'impôt. Jesus não pagou imposto. Pourquoi il a payé l'impôt? Ça, c'est sa tête. Por que ele pagou imposto se a terra é dele? Jésus n'a pas été jugé Jesus não foi dans julgado les tribunaux. nos tribunais. Les apôtres, Os apóstolos, Paul, Pierre. Paulo, Pourquoi? Pedro. Étienne a été lapidé. Por que Puisqu'il y a une loi qui dirige le monde. Por que o Estevão foi apedrejado? Porque existe uma lei que dirige a terra. Et si Dieu vient sur cette terre, E se Deus vier para essa terra, s'il marchait, se ele caminhar, s'il conduisait le véhicule, se ele estiver a conduzir o arrivé carro, quelque part là où il y a le roulage, e que chegar um sítio onde há regulador de trânsito, il va me dire arrête-toi. ele vai lhe mandar parar. Je vais voir tes documents. Quero ver teus documentos. S'il vient comme humain, Se ele vier como humano, il va se soumettre aux lois humaines. ele vai se
il prend les corps de chair pour propager sa parole, bénir, guérir et voilà. Ele toma o corpo humano, toma a sua palavra, coloca no homem para abençoar, curar e espalhar o seu evangelho. Thessaloniciens nous dit ceci. Aqui, Tessalonicenses nos diz: C'était l'avènement du Seigneur. era sobre a vinda do Senhor. On dit car le Seigneur lui-même Disseram que porque o Senhor é mesmo, souligné. sublinha, Le Seigneur lui-même va donner un signal donné. Écoutez, quand vous parlez la langue, vous voyez le verbe qui est conjugué, on dit le Seigneur lui-même a. Hein? A, c'est le verbe avoir, c'est-à-dire il a un signal donné. C'est-à-dire il n'a pas un signal à donner. C'est ça le problème, c'est-à-dire que quand l'intelligence n'arrive pas à découvrir même l'écriture, tu auras une fausse révélation. On dit car le Seigneur lui-même a, donc c'est la possession. Il lui possède un signal, il a un signal donné. On ne dit pas qu'il a un signal à donner. Quand on dit à donner, il peut donner ou ne pas donner. Il a un signal donné, c'est-à-dire c'est déjà disposé, c'est déjà fait. E a Bíblia diz que porque o Senhor tem sinal dado. Ele não diz que tem sinal para dar, não. Mas sinal dado significa que aquilo já está disponibilizado. Devemos ter a inteligência mesmo de compreender a Escritura mesmo antes de poder explicar aquilo. On parle du Seigneur. Estou a falar sobre o Senhor. Il a un signal donné. Ele tem sinal dado. À la voix. Cet signal attend, existe déjà, mais cet signal attend la voix de l'archange. Este sinal já existe, mas espera a voz do arcanjo. Maintenant, l'archange, c'est le chef des anges ou c'est un ange qui annonce les grands événements à l'exemple de l'ange Gabriel. E o arcanjo é o chefe dos anjos, ou seja, é anjo que vem para anunciar grandes eventos como o Gabriel. Et au son de la trompette de Dieu, a Bíblia diz que com a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, au son de la trompette, pas de homme mais de Dieu. O som, no som da trombeta de Deus, não é do homem, mas de Deus. Vírgula, descendra du ciel. Descerá do céu. Qui va descendre? Quem vai descer? Hein? Quem vai descer? Frère, c'est qui va descendre? Irmão, irmã, quem vai descer? Descendra du ciel. Descerá do céu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Alors, ici, si tu étais à l'école, on te donne un test comme ça, on dit, qui est l'auteur qui parle ici? Ici, la terre. Ne regardez pas les éléments, la terre qui parle ici, c'est le Seigneur. C'est lui qui est la tête de cet verset. E quando se fosse uma prova, quando te pergunta quem é o autor deste texto, você deve analisar e responder, porque é o Senhor Ele próprio que está aqui. On dit le Seigneur lui-même, on ne dit pas quelqu'un d'autre, lui-même. On dit ça c'est le pasteur lui-même qui va donner ses communiqués, c'est-à-dire pas une autre personne. C'est une particularité, hein? Il est personnifié, il est personnalisé. C'est lui, lui-même. Quand on dit lui-même, veut dire quoi? Pas quelqu'un d'autre, lui-même, c'est-à-dire c'est lui-là. Quand on dit lui-même, donc papa lui-même qui va fermer la porte, papa lui-même qui va lui donner, pas quelqu'un d'autre ne peut pas. Quando diz que é
de dizer que quando a Bíblia está a dizer que o Senhor Ele mesmo, quer dizer que não haverá outra pessoa que dará este sinal, estas palavras, mas do Senhor Ele próprio, que sairá este sinal para que haja a descida. E quando estamos a dizer, por exemplo, é o próprio Pai que vai trancar a porta. Significa que não há outra pessoa, mas Ele próprio, o Pai da casa, que Ele vai fechar a porta. É o que a Bíblia está dizendo. Há un signal donné. Ele tem um sinal dado. Il n'a pas de tendance. Une précision. E ele tem uma precisão. À un signal donné, c'est-à-dire le signal est là. Maintenant, vous allez attendre que ce signal soit donné par la voix de l'archange. E quer dizer que ele tem um sinal. O sinal já está lá. Mas deve esperar que ele possa mandar ou ativar isso através da voz do arcanjo. Et au son de la trompette de Dieu. E no som da trombeta de Deus. L'archange Quer dizer, o arcanjo apportera vai trazer le son de la trompette da de Dieu. trombeta de Deus. Et c'est ainsi que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. E assim que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Et nous les vivants, E nós que ficarmos vivos, qui seront restés, e nós que ficarmos vivos, nous serons tous ensemble enlevés e seremos juntos arrebatados avec eux sur les nuées com eles nas nuvens, à la rencontre du Seigneur ao encontro do Senhor dans les airs. nos ares. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qu'on parle. Assim estaremos todos com o Senhor. Quer dizer que é do Senhor que se fala. Maintenant, qui est le Seigneur? Agora pergunto, quem é o Senhor? Parce qu'il y a des mots, quand on dit Jésus, c'est autre chose. Christ, autre chose. Dieu, c'est autre chose. Seigneur, c'est autre chose. C'est comme toi, tu peux avoir 4 noms. Véronique, Makiese, si c'est comment. Donc, chaque mot là, quand on dit Véronique, veut dire ceci, Makiese, malgré que tous ces noms, mais chaque nom a une attribution particulière. E que agora pergunto, quando você fala de Jesus, Jesus tem um significado. Quando você fala de Cristo, Cristo tem um significado. Quando fala Deus, Deus tem um significado. O Senhor tem um significado. É tipo, você pode ter 4 nomes. Pode ser chamado José Eduardo dos Santos. Cada devido nome pronunciado há um significado. Você pode ser a mesma pessoa, mas aqui te chama de tia, aí te chama de mamãe, aí vão te chamar de irmã, mas és a mesma pessoa, mas com funções diferentes. Maintenant, vérifions qui est le Seigneur. Prenons le livre de 2 Corinthiens. C'est la Bible qui va nous expliquer. Agora vamos ver quem é o Senhor. A Bíblia que vai nos explicar isto. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Coríntios capítulo 3. Nous lisons les versets 16 à 17. Versos 16 a 17. Commençons à 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Começamos no verso 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, la voile est ôtée. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Qui enlève la voile? Quem tira o véu C'est le Seigneur. é o Senhor. Verset 17. Verso 17. Or Ora, veut dire quoi? ora significa o quê? Hein? C'est-à-dire qu'il y a un entendement. C'est le problème qui est aujourd'hui. Quand on dit or, c'est-à-dire les gens avaient un autre entendement du Seigneur. Maintenant, Paul dit or, le Seigneur c'est l'Esprit. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Il vous explique, le Seigneur n'est pas dans
seulement que vous avez. Or, le mot Seigneur veut dire esprit. E quando ele diz que ora, o Senhor é o Espírito. Quando a palavra ora vem numa frase, significa que antes as pessoas tinham outro entendimento acerca do Senhor. Quer dizer que a maneira que eles entendiam quando falava do Senhor estava errada. Agora ele vai explicar realmente quem é o Senhor. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Ora, o Senhor é o Espírito. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. E onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Si l'esprit du Seigneur est dans la parole, Se o Espírito do Senhor está na que palavra je prêche aujourd'hui, que eu prego nesta tu ne manhã, seras pas agité pour l'enlèvement, tu es la liberté. você não vai se agitar para o arrebatamento, porque você já está. Les gens sont agités. Você está livre. Ils vont partir. As pessoas estão se agitando. Partir où? Oh, vamos ir no arrebatamento, mas vai assim aonde? Qui t'a dit que le ciel c'est ça? Então quem te ensinou que o céu é lá nas nuvens? Tu confonds les planètes avec le ciel. Estás a confundir planetas com o céu. Et le ciel c'est quoi? E o céu é o quê? C'est un établi. É espaço. Cet espace, c'est le ciel. Mesmo aqui já é o céu. Ça, c'est le ciel. Aqui é o C'est le céu. ciel. Aqui Quand é tu o penses céu. que le ciel est là, ma pata c'est quoi? Mano, você pensa que o céu é lá nas nuvens. Não, não Tu penses que le ciel c'est comme les tôles. Hein? Você Les pensa, tôles, quand vous dépassez les tôles, s'il y a une cité de Dieu. C'est ce que tu penses. você pensa que o céu é passar o teto. Depois do teto aí é uma cidade de Deus. Non? Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Portanto, o Senhor é o Espírito. Et le livre de 1 Jean, E o livro de 1 João, 1 Jean chapitre 5, 1 João capítulo 5, verset 6, verso 6. la Bible dit, A Bíblia diz: l'Esprit c'est la vérité. o Espírito é a verdade. Vous voyez, Tá vendo? le Seigneur O Senhor c'est l'Esprit. é o Espírito. L'Esprit O Espírito c'est la vérité. é a verdade. C'est pour cela on vous a dit c'est la vérité qui va vous affranchir. Por isso é que ele diz que é a verdade que vai vos libertar. Puisque le Seigneur Porque o Senhor c'est l'Esprit, é o Espírito. l'Esprit c'est la vérité. O Espírito é a verdade. La vérité n'est que la bonne parole E a verdade é a boa palavra qui est révélée. que é revelada Au son de la trompette de Dieu, no som da trombeta de Deus. le Seigneur va descendre. O Senhor descerá. Cette trompette, ça doit être de Dieu. Esta trombeta deve ser de Deus. Et le son E o som veut dire un message. significa uma mensagem. On dit son, 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 son. Quando se fala de som, Le son de Dieu, ce n'est pas le son des techniciens, des musiciens. o som de Deus não é tipo um técnico que está a tentar um microfone. Som. Isso, 1, 2, 3. Le son de Dieu, ce n'est pas la musique que nous disons, prends la son. Non, le son de Dieu, c'est la parole, c'est le message. O som de Deus não é quando você diz aquele que canta aquele grande som. Não é isso. O som de Deus não tem nada a ver com aquilo. Le son de Dieu, c'est le message. O som de Deus é uma mensagem. Alors, observez ceci. Agora, observa isto. Vous avez les terres Você tem dans votre famille ou à l'église ou quelque part. na vossa família ou algum lugar. Quand vous appelez les musiciens, ceux qui jouent les fanfares, Quando les você, trompettes, quando você chama aquele que toca trombetas, on peut te donner cette trompette. podem te dar a trombeta, Tu vas jouer, você vai conseguir tocar, puisque la trompette est là. porque tens a trombeta. Ils peuvent dire, bon, on ne va pas jouer alors. Bom, eles podem dizer, bom, nós temos aqui trombeta, não vamos tocar, vocês tocam. Tu vas jouer, Vais
Vais conseguir tocar? La trompette peut être là. A trombeta pode estar ali. Mais ce qu'on a besoin, c'est ce son qui sort de la trompette. A trombeta pode estar disponível. Mas o que a gente precisa não é da trombeta, é o som da trombeta. C'est comme la guitare qui est là. É tipo a guitarra que está lá. On a besoin du son qui sort de la guitare. On n'a pas besoin de ça. Precisamos do som que vai sair da guitarra e não da guitarra. Et la trompette E a trombeta représente une personne. representa uma pessoa. Même le papa à la maison, il est la trompette. Mesmo o papai em casa é uma trombeta. Maman à la maison, c'est une trompette. Mamãe em casa é uma trombeta. Le son de la trompette, O som da trombeta c'est le conseil, são c'est conselhos, l'éducation, é a c'est l'orientation, c'est le mesure qui sort du papa. e são as medidas saídas do pai. S'il ne parle pas, Se ele não falar, il n'y a rien. Mais Non. quand il parle, un son sort. não haverá nada. Mas quando o papá fala, vai sair um som Et il y a un mesure qui est donné. e vai tomar medidas. Vous allez faire ce que papa veut. Quand vous écoutez le son, le message, Vocês vão fazer o que o pai quer depois de ouvir o som que é a mensagem. de la même manière, Da mesma maneira, pour se préparer para se aprontar pour l'enlèvement, para o il faut arrebatamento, écouter le son. tens que ouvir o som. Mais je te dis d'abord, l'enlèvement c'est quoi? Mas eu pergunto, o que é o arrebatamento? Vous voyez ça? Estás a ver isso? C'est ça l'enlèvement. Isto é arrebatamento. Mais le mot enlèvement c'est quoi? C'est kidnapping. C'est kidnapper les personnes. On l'a enlevé. Donc, on lui a fait quitter de là où il était pour un autre endroit. Porque quando se fala do arrebatamento é o quê? É o rapto, é o sequestro, tirar uma coisa de um lado para outro, de um sítio para um outro sítio. Mot enlèvement veut dire remporter. E a palavra arrebatamento significa levado para outro lugar, Retirer. retirado, Ôter une personne ou quelque chose raptar alguma coisa ou d'un endroit alguém quelconque. de um lugar qualquer. C'est ça le mot enlèvement. É isto a palavra arrebatar. L'intelligence humaine enseigne. E a inteligência humana Quand ensina. l'enlèvement s'est fait, Quando acontece arrebatamento, personne ne peut le savoir. ninguém pode saber. On ne peut pas te kidnapper. Toi, tu te prépares et tu attends les gens venir t'enlever. Non. Non. L'enlèvement se fait en secret. Ça se fait dans la distraction. Tu ne vas pas comprendre autant que gens enlevés. Tu es parti. Arrebatamento se faz no segredo, em todo sigilo. Porque você, se alguém quer te raptar ou te sequestrar, ele não vai te dizer, prepara-se, daqui a pouco tu vai vir lá, vou te sequestrar. Para você ficar já preparado com a tua mala, com a tua pasta, porque estão vindo te sequestrar. Não, é exatamente quando se fala do arrebatamento. L'enlèvement se fait involontairement. O arrebatamento faz-se involuntariamente. Je peux donner un exemple. Eu posso dar um exemplo. Il y a eu un accident, Houve um acidente une collision. ou uma colisão. Vous écouterez les gens témoigner dans la vie. Vocês vão ouvir pessoas a testemunhar Quand il y a eu l'accident, que quando houve je acidente, me suis retrouvé à 3 mètres, 2 mètres. eu estava a 3 a 2 metros. Je n'ai pas compris Eu não entendi. comment est-ce que je me suis retrouvé Como là, é que eu me encontrei do outro lado? sans plaie, Como é que eu fui sans parar? cicatrice. Sem J'ai cicatriz. senti comme quelqu'un qui m'a pris une main jeté quelque part. Eu senti tipo alguém me tirou de lá e me pôs no outro lugar. Ça c'est quoi? Isto C'est l'enlèvement. é um rapto. Dieu intervient, il te ôte pour te mettre quelque part hors du danger. Deus vem te raptar, te tirar do perigo, do acidente para te escapar no outro lugar. Et l'enlèvement de l'église nous met hors danger. E o arrebatamento da igreja nos coloca fora do perigo. Mais cela ne veut dire pas que nous allons dans une cité physique. Mas isso não significa dizer que vamos numa cidade física. Nous sommes toujours sur la terre, Estamos sempre na terra, mais nous sommes mis hors danger. mas estamos fora do perigo. Quand est-ce que cela arrive? Quando é que isso acontece? Lorsque vous écoutez la parole, Depois de ouvir a
mensagem. Inconsciemment, Dieu t'a déjà mis à part. Inconscientemente, Deus já te colocou à parte. Quand nous prions, personne ne sait que demain il serait béni. Ninguém sabe que amanhã será abençoado. Personne ne sait que cette situation aura des réponses demain. Ninguém sabe que a sua situação vai ter resposta amanhã. L'enlèvement, c'est quoi? O arrebatamento é o quê? C'est une dimension. É uma dimensão. C'est quitter ici pour É rien. sair daqui para outro lugar. J'étais pauvre, je deviens riche, je suis enlevé. Et si tu me cherches comme pauvre, tu ne me trouveras pas. Mais je suis toujours là et riche. Por exemplo, eu era pobre, mas agora sou rico. Se você ir me procurar onde há pobres, não vai me encontrar, porque já fui deslocado para outro lugar. J'étais civil, Eu era civil, je deviens militaire. agora sou militar. Tu me cherches comme physique, Se você me procurar como civil, il y a comme un soldat. vai dizer, não, aí não vai me encontrar. Ele agora é militar. Il est militaire au ciel, Ele é militar no céu, toujours sur la terre. não, sempre na terra. C'est le changement d'identité, É a mudança de identidade, changement de connaissance, mudança de conhecimento, changement de savoir. mudança de saber. Parce que tu viens d'écouter un son, Porque acabaste de ouvir um som, un message, un enseignement de l'esprit. uma mensagem, ensinamento espiritual. Tu viens d'écouter une vérité. Acabaste de ouvir uma verdade. Cette vérité est au-delà des mensonges. Vai te tirar da mentira. Ça te met dans une zone de la vérité. Vai te colocar na zona da verdade. Ce n'est pas la philosophie. Não é a filosofia. Le dictionnaire biblique dit que l'enlèvement, O dicionário bíblico diz que o arrebatamento c'est un avènement du fin des temps. é uma vida do fim do tempo. Fin des temps ne veut dire pas le fin du monde. E o fim do tempo não significa fim do mundo. Quand on dit au temps de Noé, Quando se diz o tempo no au tempo temps de de Moisés, Moïse, no tempo de Moisés, une époque donnée. era uma época dada. Fin des temps, ce n'est pas la fin du monde, c'est une époque. E o fim do mundo não é, o fim do tempo não é o fim do mundo, mas é uma época. Un événement de la fin du temps É evento do fim do tempo où les chrétiens vivants onde os cristãos vivos seront enlevés serão raptados sur des nuées sobre as nuvens, en même temps ao mesmo que tempo les croyants ressuscités com os crentes ressuscitados à la rencontre du Seigneur. ao encontro do Senhor. Le Seigneur, O Senhor c'est l'Esprit. L'Esprit, o Espírito c'est la é vérité. a verdade. Ça se passe ici. Isto acontece aqui. Vous les vivants, Vocês, c'est toi qui as encore la connaissance. quer dizer, o vivo é aquele que ainda tem conhecimento. Un mort, Bom c'est celui qui vient d'arriver. é aquele que acabou de Il chegar. ne connaît pas la révélation que tu connais. Ele não conhece a revelação que você tem. Quand tu libères le sang, Quando Deus te lui libera, qui était mort, ele que está en morto. Christ, on l'avait mal Quer enseigné. dizer que morreu em Cristo foi mal ensinado. Il ressuscite. Ele La ressuscita. résurrection, c'est quoi? A ressurreição C'est é de vivre de nouveau, viver de novo. avoir une nouvelle vie, Ter uma nova vida. une vie qui ne périt jamais. Uma vida que não perece. Où on dit les choses anciennes sont passées. Onde se diz que as coisas antigas passaram. La connaissance qu'on avait, ça vient de quitter. O conhecimento que tínhamos acabou J'ai de une passar. nouvelle compréhension. Agora tem uma nova compreensão. Alors, nous tous nous montons E todos nós subimos. pour à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur, c'est le message que vous écoutez. O Senhor é a mensagem que estás ouvindo. Hey. Vous allez monter dans les airs. Dans les airs. Comment ça? Você vai subir nos ares. Nos ares como? Écoutez. Escuta. Un corps physique. Un corps physique. O corpo físico, Selon la loi physique, segundo a lei física, ne résiste pas à la force de la pesanteur.
não resistem à força de gravidade. C'est ce qui fait que si tu jettes une chose comme ça va tomber. Ça ne tombe pas parce que je blague, c'est parce qu'il y a une puissance de la terre qui la tire vers le bas. Isso aqui é uma coisa que você lança para cima e depois volta para a terra. Não volta porque você está brincando, não. Mas volta porque há uma força de gravidade que está lhe puxar para baixo. On ne peut pas aller dans le pays de Dieu avec ce corps. Não pode ir no país de Deus com esse corpo. Or, le Seigneur c'est l'esprit c'est la vérité. Porque o Senhor é o Espírito é a verdade. Celui qui monte, Aquele que vai subir c'est l'homme intérieur. é o homem Ce interior. n'est pas l'homme extérieur. Não é o homem exterior. C'est pour cela qu'on dit Por isso disseram les corps corrompus, corruptibles et les corps des péchés. que o corpo corruptível do pecado Ça va revêtir l'immortalité. vai vestir a imortalidade. C'est-à-dire quoi? Significa que Cet corps reste este corpo fica et le corps intérieur sort de ce corps. e o corpo interior vai sair deste corpo Pour monter. para subir. Est-ce que vous saisissez ça? Será que estão a entender? Lisons Philippiens chapitre 3. Vamos ler Filipenses capítulo 3. Nous lisons les versets 20 Leamos verso 20 à 21. a 21. Car le Seigneur a un signal donné. Porque o Senhor tem sinal dado. Philippiens chapitre 3 verset 20 à 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. La Bible dit Bíblia diz: se tenir en garde contre les faux docteurs et tendre à la perfection en s'attachant à Jésus-Christ, suivre l'exemple de Paul. Verset 20. verso 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nous attendons le sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Donc, pas Jésus, on dit le sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est la vérité. E que, quando fala que esperamos o Senhor Jesus, Jesus, o Senhor é Espírito, Espírito é a verdade. Qui transformera le corps de notre humiliation, Que transformará o nosso corpo abatido rendra semblable au corps de sa gloire, para ser conforme o seu corpo glorioso, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. segundo o poder, segundo o seu eficaz poder de sujeitar. Donc, nous attendons le Seigneur. Quer dizer, esperamos o Senhor. Ce Seigneur, il est Jésus-Christ, Este Senhor é Jesus Cristo, qui est la parole. que é a palavra. Lorsqu'il vient, Quando ele vem, il va nous transformer vai nos à transformar notre corps de l'humiliation do nosso corpo de pour humilhação un corps qui est glorieux. para um corpo glorioso. Le corps de l'humiliation, O corpo da humilhação c'est quoi? é o quê? Hein? Le corps de l'humiliation, c'est quoi? O corpo de humilhação. Jésus dit, prenez, ceci est mon corps. Jesus diz: tomai, este é meu corpo. Quel était le corps qu'il avait donné? Qual era este corpo que ele deu? C'était sa parole. Era sua C'était son palavra. message. Era seu Donc, mensagem. c'est le corps de l'humiliation. Quando se fala do corpo de humilhação, Quel est le corps qui crée l'humiliation? qual é o corpo que cria C'est la humilhação? parole qui n'a pas la révélation. É a palavra sem Alors, revelação. on va vous transformer Agora vai nos à un transformar corps glorieux comme son corps. para um corpo glorioso como o corpo Donc, dele. il va nous changer le message. Quer dizer que ele vai nos mudar de Il mensagem.
Il va nous changer les enseignements. Ele vai mudar-nos de Ce que ensinamento. nous avons, c'est charnel. O que temos são Il carnais. nous donnera ce qui est spirituel car il est esprit. Ele nos dará o que é espiritual porque ele é espírito. On ne parle pas des choses dont vous pensez. Eles não estão falando das coisas que vocês pensam. Un jour, Jésus dit à la femme, donne-moi de l'eau. Dia, Jesus disse para a mulher, dê-me água. Qu'est-ce que lui il disait? O que ele estava dizendo? Moi, avec vous, on ne s'entend pas, je ne peux pas te donner de l'eau. A mulher respondeu a Jesus, entre os judeus e nós samaritanos não pode haver entendimento. Est-ce que c'est de ça que Jésus parlait? Mas será que é disso que Jesus estava se Jésus referindo? ne demandait pas cette eau ici. Jesus não estava lhe pedindo esta água aqui natural. Jésus parlait de l'eau qui est la parole. Jesus falava da água que é a palavra. Et Jésus lui dit, Jesus lhe disse, si tu connaissais, se você soubesse si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, quem está te pedindo água, tu aurais toi-même demandé, você própria podia pedir, car de l'eau que je te donnerai, porque a água que eu vou te dar ça couleront. vão jair. La femme lui dit, A mulher lhe disse, sinon même pas les récipients pour puiser de l'eau, puisque c'était l'eau de la pluie. você não tem nem sequer bate para puxar água, porque era a água do poço. C'est ça qui nous tire la main. É o que nos mata, linguagens. Jésus dit, Jesus je disse, détruirai ce temple. vou destruir Et este dans 3 jours, je le rebâtirai. e em 3 dias vou edificar de novo. Il y a eu un problème. Houve problema. Pourquoi? Porque Ce temple, nous avons construit pendant 46 jours. este templo que nós edificamos durante 46 Pendant 46 ans. 46 Toi, tu vas détruire et construire dans 3 jours. você vai destruir ele, edificar de novo durante 3 dias. C'est un langage. Mas ele é uma linguagem. Jésus n'est pas là-bas. Jesus não está. Jésus dit, je parle de mon propre corps. Jesus disse que eu falava do meu próprio corpo. Je ne parle pas de ce temps. Não está falando deste templo físico. Jésus parle avec la femme samaritaine. Jesus estava falando com a mulher da Samaria. Les disciples l'amènent la nourriture. Os discípulos trouxeram-lhe a comida. Maître, Mestre, tu as faim. tens fome? Toma, Mange. come. Jésus lui dit, Jesus lhe disse. Jésus leur dit, Jesus disse que j'ai à manger. eu tenho de comer. C'est quoi? C'est le passé composé, n'est-ce pas? J'ai à manger Eu tenho comido une nourriture uma comida que vous ne connaissez pas. que vocês não sabem. C'est le problème d'aujourd'hui. É o problema que vocês têm hoje. Écoutez les disciples. Escuta os discípulos. C'est que, vraiment, l'amener sac. Não, assim mesmo essa mulher da Samaria já lhe deu uma boa comida. Jésus discernant leurs pensées, il dit, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: ma nourriture, a minha comida c'est celle quand je fais la volonté de mon Père. é de fazer a vontade do meu Pai. Nous avons les mêmes mots, Temos as mesmas palavras, mais les significations différentes. mas significados diferentes. Hier, je parlais avec un pasteur. Ontem eu estava a conversar com um pastor. Je lui ai dit, ah, mais ton nom c'est Mbambi. Mbambi, c'est un serpent. Eu lhe disse: o teu nome é Mbambi. Mbambi é o serpente. Il m'a dit, non, moi je suis Bansansara. Ele disse que eu sou Bansansara. Le nom Mbambi chez nous, ce n'est pas un serpent. Ele disse que a palavra Mbambi conosco, na nossa aldeia não significa isso. C'est l'antilope. É antílope. Ça signifie autre chose. Que significa outra coisa. Quand les Congolais parlent moula, E os congolês, eles falam, por exemplo, a palavra mula. Congo Brazzaville, c'est autre chose. Mas lá no Congo Brazzaville é outra Là, coisa. quand tu dis, c'est l'injure. E ali, quando você usa essa palavra, é insulto. Quand la Bible parle de l'eau, Quando a Bíblia fala de água, pour les hommes, ils voient ça. os homens veem essa água na Dieu água. voit, c'est la parole. Mas em Deus, água é a palavra. De la même manière, E do mesmo quand modo, tu parles de l'enlèvement, quando Deus fala de les arrebatamento, gens voient comme si nous quittons avec ce corps, nous
Quand les Congolais parlent de Mapa, Quando os congolês falam de mapa, Mapa exact. mãe, não tem En mapa. Angola, quand tu parles de Mapa, on voit la carte géographique. C'est le même mot. Ça a des significations différentes. Agora, em Lingala, quando você fala de mapa, mapa significa pão ou pães. Mas quando você vê no português, você fala de mapa. Mapa é aquele cartaz geográfica. Quand en portugais, tu parles de sal, No português, quando você fala de sal, non tem sal. não tem sal. En français, c'est la saleté. E que esse sal de português, na Lingala ou em francês, sal significa suja, sujidade. Mais ce sont des choses que vous tirez aujourd'hui. O que está nos matando é o que? São as palavras. Ne prenez pas le langage de Dieu pour le langage des hommes. Não toma as linguagens de Deus, fazendo disto as linguagens humanas. Vous aurez la confusion. Vocês entrarão na confusão. La première des choses à savoir, A primeira coisa para você saber, Marc chapitre 3, Marcos capítulo 3, le verset 4 et 7. verso 4 e 7. Marc chapitre 3, Livro de Marcos capítulo 3, le verset 4. versículo 4. Le verset 4, le verset 21, pardon. Versículo 21, perdão. Attaque des scribes et réponse de Jésus, le péché contre le Saint-Esprit. Le verset 25. Les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé, virent pour se saisir de lui, car il disait qu'il était hors des sens. Que a blasfêmia dos escribas, verso 21, Marcos 3, verso 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Jésus, il parle avec les escribes, ses parents sont venus pour lui récupérer, puisqu'il disait, les escribes disaient, dans les paroles que Jésus prononçait, quand il expliquait, il démontrait la parole, on dit, toi tu es hors des sens. E que Jesus falava assim com os escribas, e vê que eles viram, se os pais de Jesus viram para lhe prender, porque diziam que Jesus estava fora de si. Le hors sens. Estava fora de si. Jésus est comment? Il est hors sens. Jesus está fora de si. Il parle avec ses disciples. Ele falava com seus discípulos. Attention, Presta atenção. avec Matthieu 12. E lá em Mateus 12, Il parle des enseignements des Sadducéens et des pharisiens. ele dizia: toma cuidado com os ensinamentos dos fariseus e saduceus. Et on pense que Jésus leur parle du pain. E Jesus usou a palavra pão, mas ele pensava que falava-se de pão físico. Jésus dit, ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Jesus disse que não se trata de pão que eu estou a vos falar. Donc il ne faut pas lire la Bible comme un livre de géographie. Tu vas devenir fou. Quer dizer que não pode ler a Bíblia como humano, com as palavras como está escrito, você vai enlouquecer. Paul aussi était hors sens. Paulo também estava fora de si. 2 Corinthiens 3, No segundo livro de Coríntios, capítulo 3. 2 Corinthiens chapitre 5, prenons d'abord le chapitre 5, Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, primeiro, le verset 13. verso 13. En effet, si je suis hors des sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous.
Coríntios 5, verso 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Est-ce que tu comprends ça? Será que estamos a entender? Il dit, si je suis hors des sens, Ele diz que se eu enlouqueci c'est pour Dieu. é para Deus. Mais si je suis de bon sens, Mas se eu estou de bom sentido, le bon sens, no bom sentido, appelle ça ciel, eles vão, no bom sentido, você vai chamar isso ça céu. c'est la terre, Aqui é a terra. ça c'est le courant. Essa é a energia. Même quand vous prenez le mot courant, Mesmo quando se fala de eletricidade, vous allez en français. você vai lá em On va francês, te demander quel courant. vão te perguntar que En français, ça ce n'est pas courant. porque em francês isso não é energia, Ça c'est l'électricité. isso é eletricidade. Le courant. Le courant, ça peut être une doctrine, courant de pensée, Porque un courant philosophique. Il est au courant. Ce n'est pas des choses que tu dis. porque courant, por exemplo, em francês courant Il parle les français courant. C'est les français courant. Hein? é uma corrente. Quando você fala de courant em francês, aquilo pode ser uma corrente. E, por exemplo, a corrente das águas. Mas quando você fala aqui da energia, eletricidade, é esta luz em português que nós temos. Alors, Paul étant le hors sens, Então, Paulo, estando louco, Paul vient et dit, ele diz: nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. estamos no lugar celestial em Jesus Cristo. Il était où? Ele próprio Paulo estava onde? Sur la terre. Na terra. Mais il est dans les lieux célestes. Mas está no lugar celestial. Comment? Como? À l'esprit. No Espírito. C'est pour cela le livre de Apocalypse. Por isso que o livro de Apocalipse, Le chapitre 1er, le verset 10. no seu capítulo 1, verso 10, Ne dormez pas ici, on enseigne. não dormem, aqui estamos a pregar. Si le pasteur ne vient pas là comme s'il fait des tai chi, il commence à sauter, crier, il a fait 30 minutes, il termine, alors il y a 6 paniers de l'offrande qui commencent à circuler. Ici, on enseigne la parole puisque mon peuple périt faute de connaissance. Aqui não fica a dormir, aqui não é tipo aquele vossos pastores que vem no púlpito a fazer espetáculo, tipo ele é karateca, tipo é judoca, e depois de 30 minutos de pregação acabou, coloca lá 6 balaios para ofertas, cada um vem oferta para o sumo do profeta, oferta para o transporte do profeta, para a casa para a mamãe pastora, tudo isto, mas aqui nós pregamos a palavra, temos conhecimento de verdade, porque a Bíblia diz: meu povo é destruído falta de conhecimento. Il faut qu'on enseigne. Devemos ensinar. Enseigne ces choses. Ensina essas coisas Ne pas faire de bruit. e não fazendo ruídos. Vous savez, ne soyez pas comme les gens de l'Ancien Testament qui sont venus. Vous savez, Moïse avait eu 2 femmes. C'était Sarah et c'était Agar. Qui ne sait pas qu'Abraham avait eu 2 femmes? E não vem tipo aqueles que dizem: eu sou especialista no Antigo Testamento. Je vais vous démontrer. Vou vos demonstrar. Você sabe que Moisés tinha 2 mulheres, e quem não sabe aqui que Moisés tinha 2 mulheres, o Abraão tinha 2 mulheres. Paul, quand il est venu, Paulo, quando chegou, il dit c'est du mensonge. ele disse que isso é mentira. Abraham n'avait pas de femmes. Abraão não tinha 2 mulheres. Ami, des choses dont vous parlez, c'était les agoriques qui veut dire macécé. C'était des paraboles, c'était des énigmes qu'on utilisait pour exprimer la pensée. E o Paulo, quando veio no Gálatas 4:19, deixando, ele diz que as 2 mulheres de Abraão eram uma parábola. Il symbolise. Era símbolo, não era realidade, uma coisa de alegoria. Il symbolisait, c'était le symbole de 2 montagnes. Ele diz que simbolizava 2 montanhas. Donc,
sabedoria. Abraham n'avait pas deux femmes, mais il avait des sagesses. Abraão não tinha duas mulheres, mas tinha duas Il sabedorias. avait la sagesse humaine, Ela tinha sabedoria humana, et Agar, il avait la sagesse céleste, e tinha a sabedoria qui celestial, était Sarah. que era a Et Sara. quand les deux sagesses E quando as duas ont sabedorias été libérées, foram dadas, ça produit Ismaël, produziu et Ismael ça produit Isaac. e produziu Isaac. Isaac est venu de Sarah, Isaac veio de Sara. c'est-à-dire la sagesse spirituelle. Significa sabedoria espiritual. Quand tu ne connais pas ces choses, Não conhecer essas coisas, tu vas créer une religion. você vai criar uma religião. Quel est le nom de la religion? Qual será o nome da tua religião? La polygamie. A poligamia. Abraham avait combien de femmes? Abraão tinha quantas mulheres? Jésus avait combien de femmes? Eu vou vos esperar. David avait combien de femmes? Davi. Moïse avait combien de femmes? Samson avait combien de femmes? Sansão tinha quantas? Salomon avait combien de femmes? Você sabe quantas mulheres que tinha Salomão? Est-ce qu'on parlait de femmes physiques? Será que falava de mulher física? Est-ce qu'on parlait de l'enlèvement physique? Será que então se falar do arrebatamento físico? Não. Abraham avait des femmes. Abraão tinha duas mulheres. Toi, tu as combien de femmes? E você tem quantas mulheres? Si tu as l'esprit d'avoir beaucoup de femmes, il ne faut pas venir se cacher auprès de Dieu. Puisque Dieu n'a pas parlé des choses physiques. Se você tem espírito de poder arranjar uma segunda mulher, não vem se camuflar nas escrituras. Vai buscar a tua mulher, mas deixa as escrituras conforme está, porque a Bíblia fala das coisas espirituais. Jésus avait combien de femmes? Jesus tinha quantas Des mulheres? femmes, les gentils et les nations. Israel e gentios. Moi, je te pose la question. Eu te coloco a pergunta. Oui, Sim, il avait des femmes. Jesus tinha duas mulheres. Là-bas en Israël, Lá em il y Israel avait les hommes et les femmes. havia homens e mulheres. Chez les nations, Nós, nous sommes des frères et des sœurs. nos gentios, temos aqui irmãos e irmãos. Donc Jésus était comment? Bissexual. Bisexuel. Então Jesus era bissexual. Gay. Oh. Mais c'est la femme c'était l'église. Porque a mulher é a igreja. Na igreja temos homens e temos mulheres. Todos nós Qui somos est l'épouse du Seigneur? esposa do Senhor. C'est le frère. Qui est l'épouse du Seigneur? C'est la sœur. Bon, comment le frère est l'épouse du Seigneur? Isso é a pergunta. Agora, na igreja, todos nós somos a esposa do Senhor. O irmão também é esposa do Senhor. A irmã também é esposa do Senhor. Agora, Jesus, que é o homem, com uma esposa que é o homem, então são o quê? São homossexuais. Escrituras matam. Moi, je suis l'épouse du Seigneur. Eu, pastor, também sou esposa do Senhor. La sœur épouse du Seigneur. A irmã, esposa do Senhor. Jésus est comment? Jesus é como Il est então? bisexuel. É bissexual. Donc, il faut qu'il soit le vrai Jésus. E que para ser verdadeiro Jesus, Il faut qu'il soit Jésus la parole. ele tem que ser Jesus a Si palavra. Jésus homme, Se é Jesus, ça olha, ce n'est pas la parole. isso não é a palavra. Je préfère rester à la maison. Eu prefiro ficar em casa. C'est au-delà des blagues. Isto é por cima de uma brincadeira. Alors, si les hommes comprenaient que Abraham avait des femmes, E se o homem entender que Abraão tinha duas mulheres, c'était pourquoi? era porque Parce qu'il n'a pas encore entendu les sons de Dieu, les sons de la trompette. se homem definir que Abraão tinha duas mulheres, é porque ele ainda não ouviu o som de Deus. Et quand il écoute le son de Dieu, Depois de ouvir o som de il Deus, comprend, vai entender il va dans l'enlèvement. e que ele será raptado para. Les deux femmes symbolisaient des sagesses. Vai entender que as duas mulheres de Abraão tipificavam duas sabedorias distintas. Ça c'est quoi? C'est l'enlèvement. Isto é, Il a quitté une dimension pour une autre dimension. e é arrebatamento porque ele conheceu agora saiu de uma dimensão para outra dimensão. L'enlèvement même dans la vie humaine. E o arrebatamento mesmo na vida humana C'est un monde de changement. é um mundo de troca.
de la créativité. e da criatividade. Quand l'ignorance est en train de quitter l'homme, accède à une connaissance de l'invention. L'invention, c'est un enlèvement scientifique. Porque quando a ignorância sai do homem e desenvolva o conhecimento, a inteligência ao ponto de inventar alguma coisa, isto é um arrebatamento, porque aquela dimensão que ele chegou não é a mesma dimensão onde ele estava. C'est moi qui a créé le TikTok. E o homem que criou o TikTok, Pour arriver là, para chegar lá, qu'est-ce qui s'est passé? o que se passou? Il a atteint une autre dimension. Ele atingiu outra dimensão. Quand il a été enlevé, Quando ele foi arrebatado, il a créé. ele viu, ele Et criou. qu'est-ce qu'il fait? O que ele faz? Il nous récupère les autres aussi pour les TikTok. Et vous aussi vous utilisez, vous aussi vous êtes enlevés. Avant, on n'utilisait pas ça, on ne connaissait pas. Quand on vient de connaître certains changements, c'est une autre dimension. Je le couvrir. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. E da nuvem saiu uma voz Celui-ci est mon fils bien-aimé, que dizia: Este é meu amado filho, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. em quem me comprazo, escutai-o. Qu'est-ce qu'est une nuée? O que é uma nuvem? Le nuée a parlé, A nuvem falou. a dit à Pierre, Diz ao Pedro, a dit à ceux qui étaient avec Pierre, diz para aqueles que estavam com Pedro, et qui voulaient lever Moïse et Élie au jour de Jésus, que queriam levantar Moisés e Elias no dia de Jesus. nuée les a interdits. A nuvem lhes proibiu. La voix fut sortie de la A nuée. voz saiu da nuvem. Dieu a parlé. Deus Et falou, il dit, celui-ci diz que este aqui est mon fils. é o meu amado filho. Le nuée qui vient nous prendre, A nuvem que veio lhe c'est le nuée qui parle. é a nuvem que C'est está le falando. nuée qui a une voix. É a nuvem que tem a C'est voz. le nuée qui marche. É a nuvem que está C'est caminhando. nuée, c'est une personne. E essa nuvem é uma pessoa. Ce n'est pas quand il viendra, nous serons dans les airs, les nuées. Les airs, c'est quoi? Tu ne connais pas. Les nuées, tu ne connais pas. Son, tu ne connais pas. La trompette, tu ne connais pas. L'archange, tu ne connais pas. Les seigneurs, tu ne connais pas. Donc, tu n'as que des mots, mais tu ne connais pas ce que tu dis. Não é só dizer, quando o Senhor vai vir, nós seremos arrebatados e vamos lá nas nuvens onde lá, os voos já vão lá. As pessoas que viajam para a Europa já chegam lá nas nuvens. Você está atrasado porque não sabe o que significa a nuvem, não sabe o que significa a trombeta, o som da trombeta, o arcanjo. Você não sabe, só quer ir no arrebatamento. Com essa ignorância, como é que você vai ir? Je te dis, mange, Eu te digo, come, étudie, estuda, fais des spécialisations, faz a tua especialização, casa-te, voyage si tu veux, viaja se quiser, mais reste collé là-bas. mas fica colada com a palavra. N'attendez pas un événement, un événement. Não espera evento, um espetáculo. Que Dieu va venir là, les terres vont trembler, tu vas attendre beaucoup. Oh non, Deus vai vir, as terras vão estremecer, haverá terremoto. Dieu est tellement humble. Deus é tão humilde. S'il vient, il vient encore très humble. E quando ele virá outra vez, virá com mais humilde De ainda. la manière qu'on n'aura pas l'idée ici, il y a Dieu. Da maneira que você olhará, não dará conta que aqui Les tem gens Deus. vont le passer ici. As pessoas vão lhe passar Mais aqui, Dieu est là. mas Deus está lá. Il est tellement humble. Ele é tão Il humilde se cache. e ele se Il se esconde. révèle avec toute E simplicité. ele se revela com muita simplicidade. Si vous attendez un grand homme, Se você está esperando homem gigantesco, poderoso, il te regarde, e que quando ele te il olha, a les yeux comme la miroir. e você vê os seus olhos como a Ça, c'est le maçon. o espelho e a voz a sair tão grande. Eu sou vosso Deus. Personne n'est Isso capable. mentira, nunca vai acontecer. Personne. Ninguém te
arrebatamento. Si les saints Se os santos ne sont pas partis, não foram, Pierre n'est pas parti, Pedro não foi, Thomas n'est pas parti, Tomé não foi, Jude n'est pas parti, Timothée n'était pas parti, Timóteo não foi. Paul, qui a atteint même le 3e ciel, Paulo, que atingiu até o il ne terceiro s'est céu, pas parti physiquement. ele não foi fisicamente. Kimbangu n'est pas monté physiquement. Kimbangu não subiu fisicamente. Branham n'est pas monté physiquement. Rana não subiu Qui fisicamente. peut monter physiquement? Quem pode subir fisicamente? Et au ciel, il n'y a pas de maison physique. E lá no céu não há casas físicas, Il n'y a pas de maison en briques. não há casa de blocos. Tout est spirituel. Tudo é Tout espiritual, est surnaturel. tudo é Tout sobrenatural, est invisible. tudo é invisível. Vous serez tellement déçus. Você será tão decepcionado. Aucun pasteur ne te ment. Nenhum pastor te engana. Si c'était le cas, Se fosse o caso, Branham allait partir. Rana podia Le ter. pasteur Baruch allait partir. O pastor Baruch já podia Vous ir. connaissez ceux qui pouvaient partir. Você sabe todos aqueles que morreram que podiam ter ido. Mais Paul nous dit, Paulo diz, c'est par la foi. é pela fé. Il dit, ceux qui sont partis par la foi, Ele diz, aqueles que foram pela fé, pour l'avoir obtenu, por ter obtido, Hébreux 11:5, e lá no Hebreus 11, pour avoir obtenu, por ter tido isto, ils ont reçu eles receberam un témoignage plus excellent. mais excelente. Hebreus 1, 11, 2. Quand s'ils n'avaient pas reçu un témoignage plus excellent, Se os que nos antecederam não recebessem o maior testemunho, ils n'allaient pas partir. eles não podiam ter ido. Puisque l'enlèvement est connecté à la foi. Pour vous écouter, les sons, pour avoir la foi, écouter les sons et s'en sortir. Et la maladie, pour que ça quitte ton corps, c'est question d'une connexion. Vous étiez plusieurs, mais toi tu peux être guéri. Lui, il est resté. C'est toujours comme ça. Vous pouvez être 3 chemins. Quelqu'un peut avoir le travail de, mais les autres restent les chemins. L'enlèvement, ce n'est pas quelque chose, c'est le secret sur secret. Ce sont des choses qui se passent en coulisses, même toi-même, tu ne sauras pas. Il est question de se connecter bonnement. É o problema de se conectar muito bem. O arrebatamento é assunto tão sigiloso que quando acontece você não dá conta que alguma coisa acabou de acontecer. Vocês podem estar aqui desempregados, 3, mas há um que pode conseguir emprego, os outros ficam ainda desempregados. Isto acontece, mas a Bíblia está dizendo que o arrebatamento está ligado com a fé. Para ele ser arrebatado, no Hebreus capítulo 11, verso 5, o Enoque foi arrebatado pela fé. Para ter a fé, tens que ouvir o som de Deus, que é a mensagem de Deus, que vai te conceder a fé. Ora, a fé também é uma revelação. Quando tens a revelação da palavra, aquilo leva-te por uma outra dimensão. Le prophète a dit, les tombes ne vont pas s'ouvrir, c'est des mensonges. Nous avons lu ça les dimanches passés. O profeta Abraão disse que da maneira que você espera, ou no cemitério de Camama, as campas vão começar a se abrir, aí os mortos vão começar a sair. Não vai acontecer assim. Quand vous parlez de mon mort là, Dieu a dit dans les jardins, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé. Ils étaient morts physiquement. Mais pourquoi ce mot mort là, vous les changez dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, le mot mort, c'est Dieu qui l'a prononcé. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé, ils n'étaient pas morts, enterrés dans les cimetières. Ils étaient encore vivants. Pourquoi les morts dans la Bible de Dieu aujourd'hui, vous les comparez avec ceux qui sont enterrés dans les cimetières physiques? E a primeira vez que a palavra morte foi pronunciada foi lá em Gênesis. Que Deus, quando
dizendo a Adão que no dia em que vai comer dessa árvore, vocês vão morrer. Eles dois comeram, mas não morreram fisicamente, porque depois tiveram filhos, que é Caim e Abel. Não morreram fisicamente. Por que no Novo Testamento hoje os pastores, os crentes, querem fazer da morte os que estão mortos lá na campa do cemitério de Camama do Benfica? Por que vocês querem mudar isso hoje? Retournez en Genèse. Volta em Gênesis. Observez le mot mort qui a été prononcé. Est-ce qu'ils étaient enterrés dans les cimetières? Observa a palavra morte que foi pronunciada em Gênesis. Será que Adão e Eva, depois de comer a árvore da ciência do bem e do mal, morreram fisicamente? Foram enterrados no cemitério? Ils étaient morts. Eles morreram. C'était un langage. Mas era uma Donc linguagem. ils étaient séparés de Quer Dieu. dizer que eles foram separados de Deus. De la vérité, Separados de da la verdade. révélation. C'est pour cela qu'ils se sont couverts Por isso é que eles se cobriram le corps des animaux, com a pele de les feuilles de figuier. e a folha Tu de connais figueira. les figuiers? Non. Você Tu sabe. connais les feuilles? Você conhece quem é a figueira? O que significa as folhas da Tu figueira? connais seulement les mots morts, hein? Você só sabe Cimetière Kamam. a palavra morte, são campa de Camama. Aí acabou. Parmi nous, nous avons des morts, nous avons des vivants. Aqui no meio de nós existem vivos e mortos. Nous avons des affranchis, nous avons ceux qui n'ont pas affranchis. Temos libertados e temos possuídos Nous presos. avons des croyants, nous avons des incroyants. Temos aqui crentes e temos descrentes. Le prophète dit, O profeta Abraão diz: l'enlèvement sera un secret. o arrebatamento será um segredo. Nous avons lu ça le dimanche passé. Lemos domingo anterior. Comme c'était passé dans Matthieu 25 au milieu de la nuit, quand cet homme est venu, l'histoire des 10 vierges, les 5 qui avaient de l'huile, qui avaient l'esprit dans leur lampe, dans leur message, c'est là, ils ont vu le mari. Ceux qui manquaient de l'huile dans leur lampe, donc ils avaient la lampe. La lampe, c'est la parole. Mais il n'y avait pas de l'huile, il n'y avait pas l'esprit. Ils sont allés chercher de l'huile. Et quand ils se sont retournés, c'est déjà scellé. C'est ça l'importance d'avoir l'esprit. Nous vous donnons la parole de l'esprit. C'est ce qui vous fait entrer. N'ayez pas la parole sans esprit. Mes paroles sont esprit et vie. C'est Jésus qui le dit. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Não, nunca tenha a palavra sem espírito. Exemplo, no Mateus 25, quando se fala de 10 virgens, havia 5 que tinham azeite nas suas lâmpadas e havia outras 5 que não tinham azeite nas suas lâmpadas. E as que tinham azeite na sua lâmpada, a lâmpada é a palavra, azeite é o espírito. Elas tinham o espírito na sua palavra, nos seus ensinamentos. E quando o marido chegou, elas já estavam prontas para lhe receber na sua casa. Mas as que não tinham azeite, quer dizer, que tinham a palavra sem espírito, eram carnal, elas deveriam ir procurar o espírito enquanto o marido já tinha chegado e foi recebido pelas 5. Nous avons lu, le prophète dit qu'il n'y a pas de maison physique dans le ciel. E nós vimos que o profeta Abraão disse que não existe casa lá no céu, de blocos. Même la place dont Jésus est parti préparer dans Jean 14:3, il dit qu'il n'existe pas de maison construite avec des matériaux. D'abord, Paul, qui n'est pas Jésus, il vous a dit, notre Dieu n'habite point de maison construite de mains d'hommes. Comment est-ce que dans le monde de Dieu, il doit avoir les maisons construites avec les ciments? Comment vous vous blaguez avec Dieu? E mesmo quando Jesus diz no João 14, no seu versículo 3, que eu vou para vos preparar um lugar. E nós, o profeta ratifica que lá, o lugar que Jesus foi preparar, não significa dizer que existe lá casa de bloco. Não, aqui vai ser uma casa construída com teto falso,
mosaic, colocam lá AC climatisé. Comme tu donnes des dîmes, tu as une place là-bas. Un lit de X, les matelas orthopédiques, c'est comment. Vous, ça, vous avez de folie du monde. De dizer como eu dou muito dízimo na igreja, então lá no meu lugar vão me colocar colchão ortopédica, porque eu é que sou, dou muito dízimo na igreja. Zero, não há casa de bloco lá. On ne fait que toucher vos pensées, votre raisonnement, puisqu'on ne peut pas prêcher thème comme l'enlèvement un dimanche. Donc on veut seulement vous amener à commencer à penser, à bien vérifier avec les Écritures, les citations, si ce que vous pensez, c'est ce que Dieu aussi pense. Nós queremos apenas tocar no vosso pensamento, na vossa inteligência, para você poder compreender e entrar no raciocínio com relação àquilo que você pensa sobre o arrebatamento e tal, essas coisas. Mas não podemos pregar o arrebatamento num só domingo, não é bastante. Maintenant, nous allons prier. Colocamos de pé e vamos orar. Mon problème est que l'enlèvement ne peut pas passer. O meu problema é que o arrebatamento não pode acontecer. Ne peut pas être dans le domaine spirituel et le physique qui reste. Não pode só acontecer no domínio espiritual e domínio físico. Dieu élève le corps, il élève l'esprit. Deus exalta o corpo, exalta o espírito. Dieu guérit l'homme tout entier. Deus cura o homem todo. Donc, corps, esprit et âme. Quer dizer, corpo, espírito e alma. Mais quand vous écoutez la parole, mas quando você escuta, vous devez sortir. Vocês devem sair. Être les esclaves des esprits. Não ser escravo dos espíritos. De maladie, de sorcellerie, de doença, de bruxaria, de chômage, de desemprego. Jusqu'à quand? Até quando? Vous écoutez la parole, vous devez sortir. Você está ouvindo a palavra, tem que sair. Il y a des gens qui vous bloquent. Há pessoas que estão Ce sont des petits esprits. E são pequenos vous espíritos. avez l'esprit des esprits. Você tem espírito dos espíritos. Votre Seigneur, c'est votre créateur. O vosso Senhor é o vosso Criador. Vous avez une distinction. Você tem uma distinção. Vous avez une marque. Você tem uma marca. Une marque de la distinction. Você tem a marca da distinção. Sa personne ne peut enlever cette marque. Isto ninguém pode. C'est comme une tatouage d'amour. É tipo uma tatuagem do amor. Que Dieu a scellé. Que Deus selou. Nos vies, Na nos nossa familles, nos travail, nos foyers. Même ce que nous n'avons pas encore. Mesmo que ainda não Même temos. ce que nous n'avons pas encore vu. Mesmo que ainda não Ce que nous n'avons pas encore touché. Mesmo que ainda não Cela existe. Existe. Je protège cela. Deus proteja Quand isso. cela viendra au monde, Quando aquilo il virar, protégera cela. e vai proteger Tu isso. es esclave Deus é escravo de ce qu'il te donne. daquilo que ele Parce deu. qu'il est un Dieu jaloux. Porque ele é um Deus Il ciumento. ne te donne pas Ele não te dá pour que le diable puisse la vivre. para que o diabo venha Il te te proteger. donne pour que ce soit ce qui est en toi. Mas ele te dá para aquilo permanecer somente a ti. Si je donne à mon fils quelque E chose, se eu dou ao meu filho alguma même coisa, si c'est un jouet, mesmo que ele é um que brinquedo, je le vois chez le voisin, e que eu vejo, je vais récupérer ce que j'ai acheté pour lui. eu posso recuperar porque fui eu quem comprei para meu filho. Comment le Dieu de la rédemption, Mas como Deus de il redenção, vous laisse avec le même esprit, ele vos deixa com os mesmos même possession, a mesma même posição, domination. a mesma Là, vous dominação. devez sortir, Vocês devem sair, changer les dimensions. devem mudar de dimensão. Dans Genèse, Em Gênesis, Dieu a créé, Deus criou, mais je vous ai dit, mas eu vos la disse, terre a terra a réclamé. reclamou, Il dit, Seigneur, diz Senhor, tu as créé, você criou, tu as terminé. terminou, Comment? como? Je suis informe, Eu estou sem je suis vide, eu estou je vazio, n'ai pas de valeur. não tem valor. Dieu est venu Deus regressou pour recréer para criar de novo la terre. a Il terra. a dit que la lumière soit. Ele criou a On terra, commence par la lumière. haja luz, começou com a luz. Que cela t'éclaire, E que aquilo te que cela ilumina, te change, que aquilo te muda, cela te modifie. que aquilo te modifica. Nous avons des gens, Nós temos la pessoas nuit, à noite, comment avec esprit,
não consegue expulsar. Tu es étouffé. Você está Tu es amassado. neutralisé. Você está Paralysé. paralisado. Comment est-ce que la journée, Como é que eu digo? tu peux avoir la victoire? Você tem a vitória. La victoire est donnée la nuit. A vitória é dada à noite. La conquête se fait la nuit. A vitória é dada à noite. Les jours est donné pour les témoignages. O dia é dado para testemunhar. Combattez la nuit. Combata a noite. Priez la nuit. Ora a noite. Travaillez la nuit. Trabalhe a C'est noite. là où Dieu renverse les choses. É aí que Deus derruba as coisas. Regardez quand Dieu créé. Olha quando Deus criava. C'était quand? Era quando? C'était la nuit. Era a noite. Dieu créa. Deus criou. Il y a une nuit. Et un soir. Il y a un matin. Houve uma tarde. Ce fut le premier jour. Uma manhã. Il y a un tas de la proclamation. Há tempo de Il y a un proclamação. tas de témoignages. Há tempo de Mais testemunho. quand nous apportons la parole, E quando trazemos a palavra, toi tu écoutes. você escuta. Pourquoi tu ne sors pas? Por que não estás a sair? Qui est plus que la parole? Quem é mais que a Qui est palavra? plus que Dieu? Quem é mais do Qui que peut Deus? maîtriser Dieu? Quem pode Qui dominar peut se Deus? passer Dieu? Quem pode Qui peut ultrapassar? vaincre Dieu? Quem pode Qui est vencer? plus ça que Dieu? Quem é poderoso mais Tu que es Deus? fils de Dieu. Tu dois te distinguer comme un fils de Se Dieu. você é filho de Deus, tens que distinguir como filho de Deus. Tu as la parole. Tens a palavra. Tu dois démontrer que tu as la parole. Você tem que mostrar que tens a palavra. On dit de la poussière. Diz que do povo, Il élève ele levanta l'indigent, o les indigente, pauvres. os pobres. Ah, n'avait rien. Ana não tinha Mais nada. il a dit par la prière, Mas diz que pela je dois avoir un fils. eu vou ter filho. La parole, A palavra, le message, c'était de côté. La prière avait donné un fils. mas a oração dele é filho. Qu'est-ce que vous pensez? O que você Dieu quer? a dit que nous devons beaucoup prier. Deus diz que devemos orar C'est bastante. une année dédiée aux prières. É ano dedicado nas Nous orações. prions chaque jour. Oramos todos os Nous dias. avons un groupe WhatsApp pour la prière. Nós temos grupo no WhatsApp para as orações. Et nous devons comptabiliser E devemos contabilizar les témoignages, testemunhos, les changements. mudanças. Puis que le Seigneur t'écoute. E ora que o Senhor te escuta. Par l'autorité, Como autoridade. parle. Fala. Tu as la bouche. Tens a boca. Dieu aussi a la bouche. Deus também tem a Tu boca. as les oreilles. Tens Dieu ouvido. aussi a les Deus oreilles. também tem Tu ouvido. as un cœur. Tens Dieu aussi a un cœur. Deus também Ce tem que tu ressens, o que você sente. si tu es contre cela, Se você está contra isto, Dieu aussi est contre cela. Deus também está contra isto. Si Dieu prend la forme humaine, Se Deus toma a forma il humana, ne supporterait pas les injures. ele não vai suportar Il ne isso. supporterait pas l'humiliation. Ele não vai suportar a C'est humilhação. pour cela qu'il avait crié. Por isso é que ele gritou. Père, glorifie ton fils. Pai, glorifica Pour o que teu ton filho. fils le glorifie. Para que teu filho te Tu glorifique. ne peux pas glorifier le Père E você não pode glorificar o Pai dans l'état de la faiblesse, no tempo de fraqueza, de l'échec de derrota et la paralysie e de paralisia dans laquelle tu te retrouves. na qual você se encontra. Parlons au Seigneur. Fala com o Senhor. Que le Seigneur t'écoute. Que o Senhor te escuta. Je veux que nous fassions deux impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme pleinement soumis à Dieu et tout-puissant. Est-ce que tu le crois?